Márcio Corrêa falou pra você falar sobre projeção astral. É uma coisa que eu tenho muita curiosidade também. A projeção astral, o desdobramento, a viagem astral. Você, né? de fato, existe essa projeção astral, eu consigo, vamos supor, me projetar, porque assim, geralmente dormindo, né? É. Eu consigo me projetar, vamos supor, se eu dormir aqui e até a minha casa, onde eu moro mesmo, tipo, me projetar pra lá? Sim, isso acontece. Olha que interessante. Já aconteceu algumas coisas comigo, né? Por exemplo, um dia eu tava na minha casa de boa, apareceu um funcionário meu. Na sua casa, Em mas você espírito. tava acordado. Não, eu tava, mas ele não, né? Eu tava em espírito. Bom, já morreu. Você achou isso? Não, na verdade, né, acho que não. Eu perguntei pra ele, caraca, o que você tá fazendo aqui? Ele falou, não, eu vim te visitar e tal. A gente conversou. Eu falei, beleza, né? Aí eu Esse falei, gosta de trabalhar, hein, puta merda. vai trabalhar, seu vagabundo. Aí eu falei pra ele assim, me dá uma comprovação que você é você. Ele falou, o mouse da minha casa tá quebrado. Eu falei, beleza. No dia seguinte eu cheguei na empresa, falei pra todo mundo, chega aí todo mundo antes. Eu vou perguntar uma coisa pra ele. Eu não tenho como saber isso daí. Aí ficou todo mundo prestando atenção. O mouse da tua casa tá quebrado. Ele falou, tá, como é que você sabe? Tipo assim. Mas ele não tinha noção de que foi lá, tipo... Não, nem lembro, ele não lembra. Puta merda, onde será que a gente vai à noite? Ó, e não lembra? aconteceu uma história seguinte. Eu sonhei com uma amiga minha, né? Um mês antes dela falecer. E eu sonhei que eu via ela. E ela morava no Paraná. Ela tá morando no Paraná. E aí eu sonhei com ela, tudo mais. Sonhei que eu via ela e eu chorava e tal. Nossa, que saudade. E aí, tipo, um mês. Daí eu falei, ó, sonhei que você tá tudo bem. Ela tá, só se eu te visitei em espírito, né? Tá bom, aí passou um mês, ela morreu de Covid, assim. Então, né? você vê que coisa. Ainda bem que ela te visitou antes, não depois. Inspiritou, né? Conta quando a sua avó te ligou pelo celular do seu avô. Foi, meu avô tinha falecido, meu. E aí a gente tava em casa e do nada o telefone começa a tocar meu avô, no telefone do meu avô, meu avô me ligando já. Pô. Mas, aí não, mas o pessoal também não tá tão evoluído a esse ponto. Não O tem José WhatsApp Marcelo disse o lá. seguinte, meu avô teve várias doenças antes de morrer, entre elas cirrose, só que ele nunca bebeu e não gostava de álcool e cigarro, eu não entendo até hoje. Muito interessante essa pergunta. Por quê? O que acontece com um cara que bebe e não desenvolve nada e morre normal de outra coisa? Ele danificou o organismo dele. Ele vai ficar com essa expiação. Ele vai reencarnar em outra vida com tendência a ter cirrose. Essa é a melhor explicação, na verdade, da reencarnação. Uma das melhores. Porque a ciência não fala que quando o cara fuma, ele pode desenvolver um câncer de pulmão. Ou bebe uma cirrose. Por que tem gente que não bebe e tem cirrose, não fuma e tem câncer de pulmão, e pessoas que fazem não tem isso? Então, Acontece muito isso, a gente vê muito isso. Né? muito. A Tô minha com avó foi medo já. fazer tratamento de quimioterapia e conheceu uma menina que tinha 16 anos e, infelizmente, ela faleceu de câncer de pulmão. E ela Então. nunca tinha fumado. Nunca tinha fumado nessa vida. Em outra É. vida ela fumou, tipo, 70 anos, tá ligado? E não aconteceu nada com ela. Aí ela reencarna com essa tendência. Uma pergunta, na época do Holocausto e tal, Senão Deus não seria justo, você concorda comigo? na época do Holocausto tinha muita gente que morria assim, junto ali, né? Sim. Aqueles espíritos, eles iam pro mesmo lugar ali na hora da morte? Como é que funcionava? Como é que aquele ambiente fica? Por exemplo, Auschwitz. de gás, Auschwitz são duas perguntas. Primeiro em relação à morte deles ali na hora e depois em relação a como é Auschwitz hoje, assim. Não sei se você já visitou, já teve lá, mas assim, acho que talvez em projeção possa ter ido. Ou Nunca conhecer foi alguma exatamente porque eu não quero ter que ir lá e Sentiu- aquela energia Deve ser ruim. pesado porque pra quem tem um- mó trampo. Por exemplo, no World Trade Center eu fui lá, fiquei, zoado. Nem quero ficar tendo essas experiências. Lá no lugar onde houve o acidente. Sim. É muito pesado. Sim, pesado. Mas no Holocausto morreu muito mais gente do que no... Sim, no sim. World Trade Center. Então assim, Maldade muito mais forte. na né? hora da morte ali, o pessoal foi pro mesmo local, afinal de contas estavam morrendo ali nas mãos da mesma, entre aspas, da mesma Varia, pessoa. mas tem uma coisa importante a gente refletir. Aqueles caras não eram inocentes, eles eram inocentes nessa vida. Por exemplo, as crianças judias que nasceram eram os últimos alemães que morreram, os últimos nazistas, entendeu? E dizem, por exemplo, os espíritos que os africanos hoje que nascem numa situação terrível, muitos deles eram os alemães que faziam o mal. Então, por exemplo, esses tempos aí, eu vi uma menina que tinha cadeira de roda, tava na cadeira de rodas e tinha vários problemas. Aí eu perguntei pro meu mentor por quê, meu mentor me mostrou que ela era uma enfermeira da Segunda Guerra Mundial, nazista, que fazia as experiências com os caras, a mando dos médicos, né, mas fazia, Dr. né? Mengele. Então ela reencarnou assim, cheio de obsessor, querendo ferrar com ela, normal, toda perturbada, né, fazer o quê? Na verdade, sempre a gente tá meio que pagando alguma coisa ou do que a gente fez. Resumindo Sim, por bem isso que assim, mas o Brasil, o planeta Terra já é um planeta de quem tá de recuperação, por isso que a vida é difícil aqui. E outra coisa, Edu,
assim, pra um espírito zerar as dívidas dele, assim, ele tem que ter uma encarnação impecável ali, tipo... Não, ele vai, mas sendo mais tarde, não, porque assim, zerar a dívida, ele tem que passar pelos processos. É inevitável, mano, eu passo por cada expiação. É que, tipo, como eu faço, segundo os espíritos, faço muito bem pra muita gente, eu tenho várias atenuantes. Mas eu passo por cada coisa que vocês imaginam, vários problemas que eu passo. Por conta justamente Do meu desse acesso. passado, de antes, de vidas passadas, etc. E do acesso que você tem hoje em dia. Ah, mas aí Apesar que o melhor, acesso porque- acaba te explicando algumas Então, coisas. É, né? só porque explica, justifica, só. porque a gente que não tem explicação nenhuma só fala, pô, eu só tô me ferrando. Pô, esses aqui, dias é o que não sei aconteceu por quê. comigo. Olha o que aconteceu comigo. Eu comecei a colocar dinheiro na Bolsa de Valores. E tava lá de boa, colocando e ganhando dinheiro. Todo dia eu ganhava R$1.000. Pá. Falei, mano, mó fácil isso, mano. De boa. Um dia meu mentor falou assim, pode jogar pesado. Falei, beleza, eu joguei pesado, coloquei uma grana violenta. O que aconteceu? Deu uma variação no mercado. Hora que subiu demais, tipo assim, antes de cair, é uma longa história, mas assim... O que a corretora fez? Viu que eu não tinha reserva e vendeu o meu. Tomei um prejuízo violento. E depois o negócio caiu. Ou seja, eu ia ganhar uma grana violenta. Mas só por causa da reserva que você coloca, que é uma coisa meio complexa, eu perdi o dinheiro. Eu falei, meu Deus do céu, velho. E aí caiu, eu era pra ter ganho, não ganhei. Fiquei pensando, mas que porcaria. Aí eu saí, desci do carro, entrei no carro, dei uma ré, bum, bati o Porsche na garagem. Puta que pariu. Puta que pariu. E nem era. Por quê? Porque eu parei na vaga errada. Porque na minha cabeça não tinha pilar ali. Aí aconteceu mais uma outra coisa na minha empresa que eu perdi dinheiro. 3 na sequência, assim. Aí ele falou assim: pronto, agora acabou sua expiação. Aí acabou uma expiação e várias outras, entendeu? Então, assim, isso a gente percebe muito que acontece às vezes tipo, com a gente, né? check, Que a né? gente vira e fala o seguinte, mano, caralho, hoje eu não devia ter saído de casa, tá ligado? Tipo, eu todo dia, sabe? Não, todo dia não, mas tem Sim, dia que eu mas falo, é mano, assim puta mesmo, que bosta, velho. cara. Você não devia ter é a falado. mistura do que você foi nas suas outras vidas e das suas escolhas atuais. Então, às vezes, você pode ver que tem gente que tem a vida mais fácil e a gente tem a vida mais difícil. Por exemplo, esses dias eu tava olhando, eu vi um cara fez uma besteira no trânsito, eu fiquei pensando, mas, mano, como o cara consegue ser burro, fazer uma besteira dessa, não sei o quê. Daqui a pouco, eu sem querer, freiei pra ver um negócio, um carro veio atrás de mim e quase bateu em mim. Meu mentor fez isso de propósito, Era no pra eu Porsche? perceber... Não é outro carro. Puta que Pra eu pariu. perceber que o quê? Que na realidade... quem faz as pessoas errarem são eles. Os espíritos que fazem as pessoas errarem. Porque elas precisam passar por esses processos, entendeu? Sim, errando que você aprende. Não. São expiações. Por exemplo, outro dia eu tava Também. lá, eu tava andando de carro. Aí eu vi a entrada, dei seta, não fui. O cara veio, eu não fui. O cara se impressionou e travou a roda da moto e passou deslizando por mim, buf, se esborrachou. Aí meu mentor falou, para o carro. Mas eu parei pra ajudar o cara, né? Aí ele falou assim, agora você vai pagar as despesas do carro. Eu falei, por quê? Isso eu não fiz nada. Ele falou, fica quieto. Aí foi lá, o cara começou a causar. E os amigos do cara falaram, cala a boca, não tem, os motoqueiros que pararam falaram, não tem nada a ver, o cara nem tem nada a ver com isso, porque realmente nem encostei no cara, nem fiz nada, né? O cara, Ele passou vazio, ele no passou, vazio. deu de louco. Mas o mentor falou, você vai ajudar o cara, não importa. Eu falei, beleza, eu fui lá, ajudei o cara, arrumei, comprei um negócio pra ele, coisa, fui lá, mandei dar uma grana pra mulher dele. A mulher dele ficou muito feliz, falou, nossa, não acredito tudo. Depois de um tempo, meu mentor falou assim, eu vou falar a verdade pra você, o que era pra acontecer? Era pra você fechar o cara, pro cara bater em você. E você ia ter um monte de dor de cabeça maior, como se você fosse responsável pela situação. Mas como você tá vivendo bem aí, a gente deu uma aliviada. aliviada e fez a culpa não ser sua. Mas isso não quer dizer que você não vai ter que arcar, porque a Você não dívida saiu não é como sua. responsável, saiu como bonzinho. Mas exato. Eu ainda saí como gente boa na história. Outra coisa interessante, às vezes acontece de Só que, vamos tipo supor- assim, não faz diferença. Pra mim nem faz diferença isso, Sim, entendeu? sim. Então, graças a Deus, eu tenho que passar por expiação, mas, tipo assim, uma grana que não fez diferença pra mim e que eu consegui passar pela expiação sem ter dor de cabeça, né? Sim, e poderia te dar um problema muito maior. Poderia dar muito maior, imagina. Entendeu? Não Tá sabe louco. o que o cara poderia acontecer. Até o cara poderia se ferrar muito mais. Exato, tal. o cara ficou 2 meses sem trabalhar e tudo, foi um rolo do caramba. Então, acontece muito, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu faço caminhada todo dia, né? E assim, eu sou muito cético, sabe? Com muita coisa. Sim. E eu tava fazendo caminhada esses dias. Eu ia fazer caminhada esses dias, eu tava virando na praça assim, um boliviano deu atrás do meu carro. Puf, bateu no carro, girei, quase bati no poste, né? Aí eu, porra, e assim, por mais cético que eu seja, eu vim com aquela ideia, cara, eu tenho que aliviar a minha cabeça, tá ligado? Aí eu falei, porra,
eu tava indo fazer a caminhada. Era o quê? 00:30. Faço a caminhada tarde mesmo, né? Ali numa praça. Eu falei, porra, às vezes aconteceu isso pra eu não tomar um tiro no meio da praça, uma bala E perdida. pode nossa. acontecer, com certeza. Existe isso da gente, acaba acontecendo uma coisa pra nos livrar de outra e tal? Claro, óbvio. Com certeza, com certeza. Tanto que você vê, por exemplo, nesses casos, tipo, acidente de avião, sempre tem aqueles casos de cara que ia embarcar e por algum motivo não embarcou. Sentiu, né, que não deveria Ou porque embarcar. atrasou, ou teve um cara nesse acidente da TAM aí que o cara ia embarcar, o cara, sem querer, o taxista entrou no lugar errado e o cara não conseguiu embarcar e não morreu, Então, tipo assim, às vezes realmente uma coisa que parece ser ruim, por isso que a gente não tem que ficar tenso. A gente tem que viver assim, você tem que tomar conta das coisas que você pode mudar. O que foge do seu controle, tipo esse negócio aí do boliviano maluco aí que bateu no teu carro, Tava bêbado. tem como que você vai controlar um cara que tá Ele. vindo? Você tem que ferrar É com uma ele, situação assim, né? que Óbvio, mas tipo não tá assim. sob controle. Né? Exato, lógico, você tem que chamar a polícia, fazer o cara Tem se um ferrar, caso mas... que eu sempre dou muito exemplo em relação a esse negócio de intuição ou alguma coisa do tipo, e o Rafael às vezes nem sabe, mas que ele me contou, que foi o do, não sei se é teu sobrinho, alguém que os amigos dele morreram no acidente, lembra? Foi Você falou? meu primo que morreu, os amigos dele morreram no acidente. Ele andava, conta a história. Era o seguinte, ele tava com os amigos numa festa, né? Não era numa festa. Era numa festa, era num... Vamos fazer uma porta de casa ali, uma uma social. E aí, os amigos dele falaram assim, não, você quer vir com a gente e tal, não sei o quê? Ele falou assim, não vou não. Aí o pessoal Ele costumava andar com o pessoal e tal. lotaram o carro com 6 pessoas e saíram lá, falaram que ia dar um rolê lá e tal. E nisso ele foi pra casa a pé. E aí ele entrou na casa dele e tal, e tinha um curso pra fazer, ia acordar cedo, né? E quando ele foi sair pro curso de manhã, deu de cara com os 6 mortos na porta da casa dele. Bateram no poste, na porta da casa dele. E ele não foi naquele... E assim, eles poderiam dar carona pra ele até a porta da casa dele e tal. Ele não rolou, tipo assim. Morreram na porta da casa, bateram num caminhão, na contramão. E eu falo assim, como as coisas. Isso passou até no jornal na época, tal. Foi na frente do posto de gasolina, não foi? Isso. Como as coisas transformam a nossa vida. Por exemplo, vamos supor que a mãe, ou não sei, o pai, ou ele mesmo não tivesse se matriculado nesse curso. Ele não Sim. ia ter o curso pra fazer no outro dia. Ele provavelmente passaria mais tempo Mas com os aí, amigos. não, mas aí os espíritos que não, sabem que não deveria morrer com aquela galera iam dar um jeito, né? Iam inventar outra coisa. Iam dar uma dor de cabeça nele, ele ia falar, não, eu vou pra casa, entendeu? É porque existe muito isso. A gente tem dia que a gente fala, pô, não tô bem pra ir. Quem tava aqui sábado passado foi o Fê da XR. Ele faz umas ações sociais, é um motoboy e tal, que tem influência. Eu sei que esse cara, Sabe quem é o Fê da assisti no XR? começo, aham. Então. Ele tava aqui semana passada e ele falou que a sogra dele passa mensagens pra ele, tipo, meio que, ó. Ó, não vai trabalhar hoje, né? Tal. Porque ela ouve os espíritos, né? Mesmo às vezes, eu não sei se ela acha que é o Espírito Santo que fala com ela, ou que é Deus, ou que sei lá, ou coisa da cabeça dela, mas ela realmente passa a mensagem que vem dos espíritos. Se for numa igreja evangélica, por exemplo, os caras falam, o Espírito Santo tá me falando isso, isso, isso. É um espírito do bem que faz isso. Ele não se importa de ser chamado de Espírito Santo, de Deus, porque pra ele importa. Porque na verdade, vamos dizer assim, os caras falam, Deus fala comigo, e realmente porque os bons espíritos trabalham em nome de Deus. Então ele tá falando em nome de Deus. Então ele, beleza, pode considerar que é Deus que tá falando com ele.